Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, ó Pai, peço que o Senhor esteja me capacitando, Senhor Deus, a estar ministrando a Tua palavra, ó Pai. Que não seja falar por mim mesmo, ó Pai, mas que eu seja usada por Ti, ó Pai. Fala o que Tu queres falar conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor Deus, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, ó Pai. É isso que eu lhe peço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1 até o 12. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresça nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês cada vez mais, assim procedem. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém. Amém. Bom, aqui, é Paulo exortando os cristãos a viverem a fim de agradar a Deus. E é bem isso que temos que trazer para nós, Nós somos criados para quê? Para agradar a Deus, para sermos santos, para sermos santificados, para sermos puros. Mas, infelizmente, por conta da nossa natureza, que já nascemos no pecado, a gente tem essa luta com a nossa natureza. E como conseguimos vencer isso? Andando corretamente nos caminhos de Deus, fazendo realmente o que fala aqui, Vivendo para agradar a Deus, vivendo com que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, E o tema de hoje é bem isso, Vivendo para agradar a Deus. E aqui eu trouxe alguns exemplos, do que realmente fala, explicando o que nós acabamos de ler. Quais formas que vamos ter a certeza que estamos realmente agradando a Deus ou não? Quando ele fala ali no começo, quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Ou seja, aqui está muito claro o que é a vontade, o que temos que fazer para que essa vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Temos que o quê? Nos abster de toda imoralidade sexual. Mas o que é imoralidade sexual, Que muitos perguntam, No caso, fornicação, sexo fora do casamento, prostituição, o homossexualismo, tudo isso é coisas que realmente desagradam a Deus. Você pode falar assim, mas eu estou na igreja todos os dias, sou isso, aquilo, outro. Mas, infelizmente, muitos caem nessa parte aqui, na imoralidade sexual. Muitos veem pornografia, muitos veem coisas indecentes na internet. Muitos jovens têm caído nisso hoje em dia. E é isso que acham que não tem nada a ver. Mas só que aqui deixa bem claro que isso faz parte da imoralidade sexual. Isso de forma alguma agrada a Deus. Às vezes você vai, mas eu estou na igreja todo dia. Mas eu faço isso na igreja. Mas o quê? Se você comete
esse erro aqui, você já está fora da vontade de Deus. Você já está fora de agradar a Deus, porque isso desagrada a Deus. Então, é bem isso. Sexo antes do casamento, homossexualidade, adultério, fornicação. Casais de namorados dentro da igreja caem muito na fornicação. Ai, mas o que é fornicação? Como assim eu caio na fornicação dentro da igreja? Quando você começa a fazer coisas que realmente não são do normal de um casal verdadeiramente cristão fazer. Uma pegadinha ali, um beijo a mais ali. Então, isso acho que não é, mas aos olhos de Deus isso é errado. Vamos para o versículo 4, quando ele fala: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nosso corpo, ele tem que ser, como é colocado, né? Temos que ser um vaso santo e um vaso de honra. Como é que você tem se portado diante de Deus em relação ao seu corpo? Que é o que ele fala. O nosso corpo, ele tem que ser santo e honrado. E a gente não pode deixar ser dominado pelas paixões de desejos desenfreados. Isso deixa muito claro que de forma alguma devemos cair nisso. Porque a partir do momento que você está ali, ligado com Deus, ligado com o Espírito Santo, você não vai cair. É o que ele fala aqui, né? Não vai cair deixar que o desejo te domine. Pelo contrário, você clama ao Espírito Santo e ele vai te dar formas, estratégias de você estar dominando esses desejos que vêm. Porque eu não vou falar para você que não vem. Vem. Mas você só cai se você deixa ser levado pelo seu desejo. Se você deixa a sua natureza falar mais alto. E se você cai nesses desejos desenfreados, é porque você realmente não está com o Espírito Santo. Não está ligado realmente em Deus, não está realmente andando 100% nos caminhos de Deus. Ou seja, temos que realmente mantermos firmes em Deus, termos a nossa vida santificada, para que realmente isso não venha fazer com que nós desagradamos a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, o que lhes dá o seu Espírito Santo. Foi o que eu acabei de falar, né? Aqui não sou eu que estou falando ou ditando regras. Eu simplesmente só estou lendo o que está escrito na Bíblia. Então, para nós não temos, para ninguém não tem desculpa que não sabia ou não sabia como fazer ou deixar de fazer, porque está escrito aqui. Agora, se você não sabe, é porque você não procura conhecer realmente quem é Deus, você não procura conhecer ou ler a palavra de Deus. Porque é o que fala na palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. E se você não tem conhecimento, que você não tem interesse em buscar esse conhecimento. Porque na Bíblia, ela nos instrui em cerca de tudo. De como fazer, de como agirmos, de como pensarmos, de como andarmos nos caminhos de Deus, para poder agradar o nosso Pai. Isso, se não está acontecendo na sua vida, é porque realmente você não está ligado em Deus. É o que ele coloca, né? De forma alguma a gente tem que nos desviarmos dos caminhos de Deus. E o que ele coloca? Que o Senhor castigará essas práticas porque daquelas pessoas que já conhecem. Ou seja, se você tem o conhecimento do que fazer e não faz, você está pecando. Muitas pessoas não levam muito a sério, muitas pessoas acham que é um pouco de exagero quando se toca nesse assunto. Mas é o que é colocado aqui, né? Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas sim está rejeitando a Deus. Então, para quê? Cometer tal desagrado ao nosso Pai? Para que desagradar
ao nosso Deus, um Deus que nos amou tanto, que entregou seu único filho por amor a nós, que não tinha pecado algum, mas ele veio ao mundo para que os nossos pecados fossem perdoados. E qual é a forma que você está agradando a Deus? Como é que você tem se portado no seu dia a dia? Como é que você tem pensado? Como é que você tem agido? Como é que você tem caminhado para poder agradar a Deus? Porque Jesus, quando veio à Terra, ele foi obediente ao Pai. Ele agradou a Deus. E é dessa forma que temos que ser, que é o que ele coloca. Deus nos chamou, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Você está tendo uma vida santa diante de Deus? Ou você está tendo uma vida de impureza? Porque se a sua vida não for de santidade, você está longe de agradar a Deus. Você está tendo uma vida impura. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus enviou o seu Filho por amor a nós, para nos livrarmos do pecado. Então é nisso que a gente tem que pensar. Colocar Deus acima de tudo e todas as coisas nas nossas vidas, e pensar somente em agradar a Deus, não ao homem. Nós não estamos aqui para agradar ao homem. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Quando ele fala do amor aqui, é bem isso, né? Que a gente tem visto o tanto que esse amor tem se esfriado na humanidade, principalmente dentro das igrejas, aonde esse amor devia ser um amor que realmente fosse praticado. Porque você falar que você ama o teu irmão é muito fácil. E nós bem sabemos que amar não é palavras, amar é atitudes. A partir do momento que você fala mal do seu irmão, você vê o seu irmão numa situação errada, e você não estende o braço para ajudar, para alertar ele que ele está andando num caminho errado, você não está praticando esse amor que Deus tem nos ensinado. Você está simplesmente sendo egoísta e deixando o seu irmão continuar no erro, continuar no pecado. Será que você gostaria que fizesse isso com você? Você estando no erro, às vezes sem perceber que você está no caminho, a pessoa vendo que você está no erro, e você não fosse alertado? Com certeza não. Então, da mesma forma que nós não queremos que fazem conosco, é assim que temos que pensar. Temos que ter esse amor, temos que buscar esse amor. Ah, mas não adianta você só orar buscando esse amor. Você tem que praticar. Você tem que colocar em prática esse amor que Deus tanto pede para nós. É orar pelo teu irmão, é você estender a mão para o teu irmão, é você não criticar, mas você mostrar para o teu irmão que ele está no erro e tentar fazer ele voltar para os caminhos de Deus. Ou até mesmo é você mostrar e ensinar a palavra de Deus, os caminhos do Senhor para aquela pessoa que não conhece. Se você tem a oportunidade, faça isso. Porque talvez essa oportunidade ela não vai voltar novamente. Então a gente tem que pensar nisso também. Essa também é uma forma de estarmos vivendo e agradando ao nosso Pai. Porque foi o que eu acabei de falar. Deus nos amou. Jesus nos amou também. Porque seria muito fácil, né? Já pensou? Ele olhar e falar assim, eu não vou descer para a terra para salvar esse povo pecador. Mas ele, em obediência ao Pai, ele desceu, fez-se como homem, como nós, e pagou um preço muito alto. E você, estaria disposto a pagar o preço pelo seu próximo? Será que cada um aqui teria esse total amor? Eu sei que alguns teriam. Mas não é alguns, temos todos nós que temos esse amor cravado em nossos corações, temos que expressar mais esse amor. Que eu amo, mas cadê a atitude?
Cadê a ação desse amor todo? Então é nisso que temos que pensar. E no final, quando ele fala, esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. E é bem isso, né? Temos que realmente, é o que ele coloca, temos que nos esforçar dia após dia. Para quê? Para termos uma vida tranquila, para cuidarmos dos nossos negócios, para trabalharmos com as nossas próprias mãos, andar decentemente aos olhos dos que estão de fora e não depender de ninguém. Nós, cristãos, temos que fazer a diferença nessa terra. Temos que ser, é o que ele coloca, temos que ser tão dignos de confiança para que realmente nada e nem ninguém possa nos acusar de nada. Não tem que olhar para nós e vermos realmente algo diferente em nós. Tanto no nosso trabalho, que é o que ele coloca aqui, tanto na nossa vida, porque o que ele coloca aqui? Para os olhos dos que estão de fora, andarmos decentemente aos olhos dos que estão de fora. Ah, mas é para fazer vista? Não, é para realmente mostrarmos que somos diferentes, que realmente andamos com Deus e mostrarmos que é possível andar corretamente em total santificação nesse mundo. Porque hoje em dia o mundo está tão desacreditado de Deus, hoje o mundo está tão perdido, que muitos acham que não é possível viver de uma forma totalmente diferente do que o mundo hoje em dia vive. E nós fomos chamados para fazer essa diferença. Então nós temos que fazer essa diferença. Nós temos que fazer isso acontecer nas nossas vidas. E isso só vai acontecer se realmente cumprirmos com tudo isso que lemos. Andarmos em santificação, nos abster da imoralidade sexual, sermos vaso de honra, andarmos decentemente, sermos corretos no nosso trabalho, para a gente não ter que depender de ninguém. O único que temos que depender é somente do nosso Deus, que é Ele que nos vai dar a direção, é Ele que vai nos dar o discernimento, é Ele que vai nos mostrar que caminho que devemos andar. Não é o homem. Não é o homem que temos que confiar, não é no homem que temos que pedir ajuda. Não. Temos que pedir ajuda para o nosso Pai, porque somente o Senhor que sabe e conhece das nossas necessidades. Somente o Senhor que sabe das debilidades, das dificuldades. Então é só Deus que vai conseguir nos ajudar. É só Ele que vai nos ensinar para que lado que devemos ir. É só Ele que vai nos ensinar como agir, como pensar. Mas para que tudo isso aconteça, é o que eu volto a dizer. Temos que estar com a nossa vida 100% diante de Deus. Que só assim você vai conseguir agradar a Deus a todo tempo. Só assim você vai conseguir andar nos caminhos de Deus corretamente. Porque caso contrário, vai ser aquele vai e vem, uma hora está com Deus, uma hora não está, uma hora está, outra hora não está. Então que realmente nós possamos estar refletindo nessa palavra. Que realmente a cada momento nós possamos estar buscando isso. Senhor, o que eu devo fazer para poder te agradar? Quando você estiver no seu trabalho, Senhor, me ensina a fazer o meu trabalho de acordo com a tua vontade. Isso é em tudo. Quando você estiver limpando a casa, quando você estiver fazendo a sua comida, quando você for tomar o seu banho, isso é em tudo, gente. Não é em algumas áreas da nossa vida. Nós sabemos que dependemos de Deus para tudo. Só que muitos acham que são autossuficientes, que só precisa de Deus em certas áreas. Desculpa, mas não é dessa forma que o verdadeiro cristão deve pensar e nem agir. O verdadeiro cristão entrega tudo nas mãos de Deus. O verdadeiro cristão entrega sonhos, planos e desejos diante de Deus para que os sonhos, planos e desejos de Deus se cumpram na sua vida. E não os seus se cumpram. Porque a nossa natureza nos engana muito. A nossa natureza ela é egoísta.
Então, que realmente possamos refletir na palavra de hoje, que possamos buscar a cada dia mais agradar ao nosso Pai que está no céu, que realmente é o único que vai nos mostrar a direção que devemos andar, que vai nos mostrar o caminho que devemos trilhar, e não ao homem. Esquece, para de pensar em querer agradar esposo, esposa, pai, mãe, filho. Você tem que cumprir a palavra de Deus. Se você não cumprir a palavra de Deus, você está fora dos caminhos de Deus. Você não está dentro do propósito de Deus. Então, que realmente é o que ele coloca aqui. Fomos chamados para quê? Para sermos puros, santos e diferentes. E é isso que temos que buscar a cada dia mais e mais. Sermos sal e luz dessa terra. As pessoas que possam olhar para nós e vermos realmente a diferença. Só de olhar para nós. Não precisamos falar nada. Temos que fazer tal diferença que só de olhar para nós as pessoas sintam o brilho de Deus em nós e vejam que somos um povo realmente diferente. Que essa foi a palavra que eu trouxe para nós e que possamos estar meditando, mas meditando realmente, não só agora ou até daqui 10 minutos, mas vamos buscar esse andar nos caminhos de Deus e viver realmente somente para agradar a Deus. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti, ó Pai, por esse momento, ó Pai. E agradecemos também, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que realmente a cada momento, ó Pai, a todo instante, possamos nos entregar por inteiro diante da Tua presença, ó Pai, para que os Teus propósitos, os Teus planos e a Tua vontade sejam nas nossas vidas, Senhor. Que sabemos, ó Pai, que fomos chamados para sermos diferentes, ó Pai, e que o Senhor possa, Senhor Deus, a todo momento estar nos instruindo, ó Pai, de como fazer, ó Pai, para estar agradando somente a Ti, ó Pai. Louvamos e engrandecemos o Teu nome nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.